Boa noite a todos. Prazer. Quero agradecer pela belíssima música, a banda Tenda, é o nome da banda de hoje, Tenda. Muito bem, os parabéns. Quero começar uma nova série sobre projetos que valem a pena investir, ok? Todos nós somos pessoas que projetamos algo, né? que criamos, que idealizamos, que temos metas, né? Às vezes você fica decepcionado com o seu projeto, né? Você investiu e o seu projeto foi por água abaixo, né? Ou então você percebeu que aquele projeto que você tinha em mente, depois de tanto esforço, tanto investimento, não valia a pena. Foi dinheiro jogado fora, foi tempo desperdiçado, certo? E a minha ideia é ajudar você nessa perspectiva de ter diretrizes bíblicas para lidar com projetos que realmente valem a pena investir. E também fazer com que você... Está batendo? Está batendo. Ajudar você também a compreender como se engajar nos projetos de Deus. E eu quero justamente analisar vários projetos que Deus descreve nas Escrituras e perceber nesses projetos elementos que podem ser aplicados aos nossos projetos, como maneira de análise para saber se os nossos projetos realmente estão adequados ou não. Isso aqui, eu acho que isso aqui está... Ele parece que está descendo, a impressão minha, não sei. Bota aí força que eu não tenho. Agora vai. Não pode encostar, fica batendo. E eu quero usar como primeiro exemplo desta série a arca. E a minha ideia é provar para você que a arca realmente foi um projeto que vale a pena investir, certo? O nosso Deus, todos os projetos que o nosso Deus criou e que Ele tem em mente são projetos que vale a pena investir. E eu quero mostrar três elementos, três características desse projeto de Deus, especificamente a arca, que podem nos ajudar a pensar, começar a pensar. A partir de hoje nós vamos começar a pensar sobre critérios para avaliar os nossos projetos. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao versículo 15. Eu vou ler a partir do versículo 9, ok? São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Façam a arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um
terceiro. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, Pai, nesta noite. Tira de nós toda falta de atenção, tudo aquilo que venha a desviar o nosso foco de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a arca ela não era um projeto que veio do mundo. Ela não tinha a sua base, os valores, os ideais do mundo. A arca é um projeto que vem de Deus, certo? Nasce na mente de Deus. E ela nasce na mente de Deus no meio em que a humanidade, num contexto em que a humanidade está analisando toda a história da humanidade. Esse foi o pior momento histórico da humanidade. Nem hoje nós alcançamos este momento. No versículo 5, Moisés descreve aqui como era o cotidiano daquelas pessoas. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. E eu penso que o dilúvio, a minha concepção de dilúvio é o dilúvio global, universal. Eu não acredito na proposta do dilúvio local. Então eu penso que aqui nós temos uma análise do planeta, da humanidade como um todo. Então Deus olha para o planeta Terra e Ele vê que o desígnio do coração de todo ser humano era continuamente mal. E quando Ele diz continuamente mal, literalmente aqui nós temos a palavra dia. Ele está dizendo que dia após dia, o que essas pessoas tinham no seu coração era maldade. Entendeu? Versículo 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Algumas versões trazem que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Eu penso que a tradução ficou triste é melhor. Quando a gente olha para o contexto da palavra arrependimento, ela sempre traz o sentido de alguém que erra e que agora, porque errou, propõe uma nova rota, um novo caminho. Deus não tem a possibilidade de errar nunca, mas aqui Ele está expressando a sua tristeza por causa da humanidade ter escolhido um caminho diferente do que deveria ser um caminho de adoração a Deus, um caminho de maldade. E Noé é essa pessoa que se destaca no meio desta geração, uma geração que só pensava em fazer o mal, uma geração cheia de violência, violência tal que corrompeu toda a terra. A terra ficou cheia desta violência. Noé era esta luz que brilhava na terra. Quando você compara o projeto Arca, com o projeto Torre de Babel, você começa a perceber uma grande diferença. Deixa eu ler para você o texto da Torre de Babel, Gênesis 11. Olha o que diz aqui, versículo 2. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A Torre de Babel é um típico projeto que não vale a pena investir. É o típico projeto que é fruto do ego humano. É o típico projeto que é fruto do desejo humano de exaltar o seu próprio nome, de não dar a glória devida a Deus. O ser humano, desde o pecado, ele quer criar projetos, ele quer deixar a sua marca na história, ele quer exaltar a si mesmo a todo custo. Vamos fazer uma grande torre como nunca foi feito. Para a glória de Deus? Não, para a nossa glória. O nosso nome deverá ser lembrado em todas as civilizações, porque somente nós conseguimos construir tal torre que alcance os céus. Ou seja, a ideia de alcançar os céus é quase uma afronta aonde Deus habita. Nós vamos construir algo tão poderoso que é capaz de invadir a habitação divina.
Deus disse: esse projeto não vai sair do papel, esse projeto não vai para frente, entendeu? E Deus destrói o projeto, né? A ideia deles. Então a arca é diferente. A arca é um projeto de juízo, sim, é um projeto de juízo, mas também nós vamos ver, é um projeto que visa promover a glória divina e salvação, entendeu? A arca, ela não estava vedada à humanidade. Quem cresce na palavra de Deus, aqui está a arca está aberta para a salvação. A arca é um projeto que sai da mente de Deus. Como você pode ver, o próprio Deus estabelece todo o esquema e passa para Noé. Eu quero uma arca de tantos metros de comprimento, tantos metros de largura, tantos metros de altura, e você vai fazer exatamente assim, entendeu? Então essa é a primeira marca de um projeto que vale a pena investir. Nós temos que garantir que esse projeto, ele tem o selo de aprovação divina. É um projeto que Deus se agrada. Segunda coisa, a arca também era um projeto de obediência a Deus. Veja aí o versículo 22. Foi o que Noé fez conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Agora você imagina, a gente lê a história aqui da arca de Noé e não para refletir no tipo de projeto que Deus está pedindo para Noé, né? Ele quer que Noé faça um barco, mais ou menos esses 130, ele bota aqui 130 metros, né, de comprimento, uns 23 de largura, 14 de altura. Quando alguns estudiosos vão estabelecer algumas comparações sobre esse projeto, eles chegam que esse projeto seria algo de mais ou menos 14 mil toneladas, seria mais ou menos um trem de 522 vagões de carga, onde cada vagão poderia caber 240 ovelhas, e Deus diz: olha, você tem que passar betume por dentro, certo? E por fora, e você tem que colocar um macho e um fêmea de cada animal para salvar os animais, junto com você e sua família. Você não pode usar tecnologia moderna, você não pode usar serra elétrica, certo? Vai ter que ser no machado, viu, Noé? Nada de serra elétrica, nada de guindaste, tudo manual. Aqui estão as árvores, pode começar. Se fosse eu ou você, ou algum outro servo de Deus, como a gente vê no relato bíblico, existem servos que recebem uma tarefa e começam a discutir com Deus. E Deus até admite, até um certo limite, essa negociação. Mas Deus, porque assim, não podemos fazer de outro jeito? E assim, aqui está essa maneira, vamos reduzir um pouquinho e tal, né? Vamos chegar num senso comum, nem eu, nem o Senhor. Noé não faz isso. Ele recebe o projeto, um projeto para uma família. Esse tipo de projeto assustaria. O texto diz que Noé não questiona nada, ele simplesmente pega o projeto e faz tudo o que Deus disse para ele fazer. Entendeu? A arca é um projeto de obediência a Deus. Entendeu? Não é um projeto de rebeldia. Enquanto você tem a Torre de Babel, um projeto de rebeldia, um projeto de afronta, um projeto arrogante do ser humano, a arca não é assim. Noé recebe o projeto de Deus, uma ideia da mente de Deus, as medidas saíram da mente de Deus, a maneira de fazer saiu da mente de Deus, e Noé não questiona, ele simplesmente diz: assim será, Senhor, será feito do jeito que o Senhor disse para eu fazer. Isso traz algumas sérias implicações para nós e para os nossos projetos, porque na maioria das vezes
nós não somos como Noé, entendeu? Nós não somos como Noé. E normalmente os projetos de Deus, aquilo que Deus coloca para a gente executar, para a gente fazer, nós somos servos um tanto quanto rebeldes. Nós constantemente estamos questionando a maneira de Deus fazer as coisas, entendeu? Nós estamos constantemente questionando: por que tem que ser assim, Deus? Por que não pode ser do meu jeito? Por que tem que ser do seu jeito? Por que tem que ser dessa maneira? Eu penso que a postura de Noé não é uma postura de alguém que não pensa ou que raciocina, mas é a postura de um servo que entende o que o seu Senhor espera dele, e aí ele faz, aí ele executa, entendeu? Deus nos capacita com determinados dons, e o Novo Testamento deixa claro que os dons que nós recebemos de Deus visam a edificação do corpo. Então Deus te dá dons, Deus te dá capacitações, Deus te dá talento. Aí de repente Ele pede: olha, agora eu quero que você use esse dom para isso, isso, isso. E você diz: não, Deus, de forma nenhuma, não pode, não. Como não? Você recebeu tudo o que você precisa para executar o projeto que eu agora estou te dando. Por que você se recusa a executar o projeto? Entendeu? Você recebeu a capacitação, você recebeu o material, por que você não quer agir? Por que você não quer fazer o que eu estou te pedindo? Né? E nós vamos ter, normalmente nós vamos ter as mais diversificadas e criativas respostas para o nosso Deus, para não executar aquilo que Ele nos pede. Não, né? Às vezes nós parecemos um pouco com Moisés. Não vai dar certo, o faraó não vai me atender. Não vai dar certo porque o povo não vai me atender. Não vai dar certo porque eu não sei falar. E lá. E Deus diz: chega dessa conversa. Você vai. Entendeu? Você vai. O texto diz que Deus ficou irado com essa resistência de Moisés em aceitar o projeto de Deus para a sua vida. Entendeu? Então é preciso que a gente tenha uma postura de obediência e de serviço para com o nosso Deus, atenta para aquilo que Ele está pedindo da gente. Obviamente eu não estou dizendo que você vai ouvir uma voz, talvez como Noé ouviu, né? Deus falando assim nessa voz, mas às vezes as coisas aparecem diante de você de uma forma muito clara. Alguém dizendo para você exatamente o que precisa ser feito, e que só você tem condição de fazer, porque só você tem a capacitação que Deus deu para fazer. Eu gostaria então que você pensasse: o que Deus está me chamando para fazer aqui na igreja de Manaim, que eu estou relutando e que eu estou dizendo não? Por que eu digo isso? Porque a nossa igreja, ela tem crescido bastante, né? Ela tem aumentado a quantidade de membros de uma forma bem desafiadora, eu vou usar essa palavra. Mas a quantidade de pessoas dispostas a servir dos ministérios não aumenta, entendeu? Não aumenta. Aquelas pessoas que fazem parte da membresia da igreja, não sei se são 300 e tantos ou 400, mas essas pessoas, elas não são a mesma quantidade, nós não temos esse mesmo número envolvido no serviço desta igreja. Eu não tenho 300 pessoas envolvidas diariamente no ministério Igreja Batista Manaim. Não tem. Talvez tenha uns 50. Entendeu? E é implorando: faz isso, não falta aqui, não sei o que, ajuda, por favor, misericórdia, quero, não holocaustos. Entendeu? O que falta
Você recebeu uma capacitação de Deus, você é crente, você é filho de Deus. Por que você se recusa a servir a sua igreja que você faz parte? O que está te impedindo? A nossa resposta deve ser a mesma de Noé. Noé fez tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Então, a arca, ela foi um projeto que saiu da mente de Deus, é um projeto que vem de Deus, e a arca também é um projeto de obediência a Deus. Mas não apenas isso, a arca era um projeto de salvação. Deixa eu ler para você 2 Pedro 2:5. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. 2 Pedro 2:5 diz assim: e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé é descrito aqui como pregador de justiça. Pedro está escrevendo para cristãos das 5 províncias da Ásia, e descreve esses cristãos como forasteiros, como viajantes, como peregrinos, que estavam passando por grande provação, passando por sofrimento. E ele avisa que dentro dessa comunidade vai surgir falsos mestres, profetas, falsos profetas, e eles vão receber a devida punição, certo? E ele coloca como exemplo o fato de Deus não poupar, na época de Noé, aquelas pessoas ímpias, e nem também os anjos que se rebelaram. Então Deus diz para eles: não vou poupar esses falsos mestres também, eles vão receber a devida punição. E dentro desse contexto, Pedro fala que Noé era pregador de justiça. Essa palavra pregador é a mesma palavra que é usada também como contexto de embaixador, aquele que tem uma mensagem autorizada, que é representante autorizado de alguém, de um rei. Então Noé, ele não estava apenas construindo uma arca, não. Ele não estava apenas trabalhando, cortando as árvores, fazendo todo o trabalho, toda a engenharia para que o projeto da arca se concretizasse. Enquanto ele fazia isso, ele estava pregando. Mas ele estava pregando o quê? Entendeu? Eu penso que a pregação que Noé tinha era a mensagem de juízo de Deus. Vocês têm que se arrepender, porque Deus vai destruir esse mundo. E quem se arrepender, a arca está aberta. Vamos entrar, vamos ser salvos. Entendeu? Alguns acham que o texto que fala de 120 anos aqui em Gênesis, no versículo 3, deixa eu ver aqui, acho que é o versículo 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Alguns acham que 120 anos foi o tempo que Noé demorou para construir a arca. Não sei se podemos usar esse texto para provar isso, mas o fato é que um barco daquele tamanho, você não demoraria pouco tempo, seria algo para muito tempo, entendeu? Noé não ia conseguir fazer esse grande barco em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, era algo muito grandioso, entendeu? Então, enquanto Noé está construindo, e ninguém deve ter ajudado ele, talvez só a sua família, o resto provavelmente deve ter criticado bastante ele, né? Só ele e sua família estavam envolvidos no projeto de Deus. Enquanto isso, ele estava pregando, ele estava anunciando. Isso é muito interessante, porque o nosso Deus nos chama para sermos sal e luz neste mundo. E cada um de nós temos projetos pessoais que recebemos do nosso Deus. E esses projetos pessoais, eles devem se engajar dentro do projeto maior de Deus. Mas isso não deve nos impedir de, enquanto estamos envolvidos em projetos pessoais, estarmos constantemente pregando o Evangelho do nosso Deus. Entendeu?
E não vale aquela história de Francisco de Assis, né? Pregar só com testemunho, todo aquele blá blá blá. Não, tem que pregar a mensagem do Evangelho. Tem que falar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem que falar da pecaminosidade do ser humano. Tem que falar do caminho para a salvação. Tem que falar do amor de Jesus. Certo? Então, Noé traz um estilo de vida que nos desafia, que desafia a maneira pela qual nós vivemos hoje. Nós às vezes ficamos tão focados com os nossos projetos que nós não percebemos que isso pode se tornar uma ofensa a um projeto maior do nosso Deus. O nosso projeto, qualquer projeto que a gente tenha, precisa se encaixar dentro do projeto de Deus, certo? A arca, ela sinaliza para um projeto que envolve salvação. Noé, a vida de Noé se tornou um meio de pregação do Evangelho. Então, a nossa vida, todo dia nós estamos pegando ônibus, ou metrô, ou você vai no seu trânsito, vai para o seu trabalho, vai para a sua escola. O nosso cotidiano, ele precisa ser um veículo de salvação, entendeu? Ele precisa ser um veículo de salvação. Às vezes, é difícil para nós, muitos de nós têm esse medo, né? Será que eu devo falar? E se ele fizer uma pergunta que eu não sei? Né? Às vezes, conversando com alguns irmãos, existe esse medo de, e se eu passar vergonha? Eu penso que nós não devemos permitir que esse medo, o medo talvez de não ter uma resposta, o medo talvez de alguém fazer uma pergunta que nos deixe encabulado, isso pode às vezes ser uma cilada do inimigo para nos paralisar, para não permitir que a gente naturalmente, cotidianamente, rotineiramente, puxe diálogos salvíficos com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não estou dizendo que você vai enrolar a aula ou gastar o tempo do seu trabalho pregando o Evangelho. Não é isso. Mas eu estou dizendo que você precisa ser alguém que está atento às oportunidades, entendeu? Quando os assuntos do nada aparecem. Vou dar um exemplo da minha própria experiência. Semana passada eu fui para a academia e o personal que me ajuda, né, me motiva para que eu não desista da academia, porque é um negócio muito, né, irritante, academia. E aí ele do nada começou um assunto sobre religiosidade, sobre cristianismo, sobre desvio da fé. E eu, né? Às vezes eu tentava puxar o assunto e ele sempre escapava para outro lado e tal. Mas nesse dia, ele mesmo puxou o assunto, começamos a aula, ele mesmo falando, olha, eu tenho uma amiga que ela era evangélica, mas parece que ela abandonou a fé, por que isso acontece e tal, quero entender um pouco mais. Aí eu, pronto, né? Já que eu uso a tática que o meu sogro me ensinou, ele disse, se alguém levanta a bola para mim, eu tenho a obrigação de cortar, entendeu? Né? Então, na hora que ele levantou a bola para falar sobre assuntos espirituais, então agora vamos falar sobre assuntos espirituais, né? Era fazendo o exercício e falando sobre assuntos espirituais, né? Você está fazendo exercício com a mão, né, com a boca, né? Então, faz assim e continua falando, né? Em qualquer lugar onde a gente esteja, nós precisamos ter essa sensibilidade. De repente o meu chefe chegou para mim e falou sobre algum assunto religioso que ele leu. Essa é uma dica. Ele quer falar sobre religião. Então você não pode perder essa oportunidade. Você tem que continuar o assunto, né? Mas normalmente a gente corta o assunto. Não vou falar sobre isso, não é hora de falar. Então seja sensível a essa questão. Quero então trazer isso para
a realidade da nossa igreja, especificamente para a realidade da construção. Nós estamos num momento de construção, e não apenas de construção, muita coisa já foi feita, certo? Mas estamos num caminho que é um caminho sem volta, né? O James, que está nos assessorando nessa construção, ele disse, olha, até determinado ponto da construção tem como voltar, mas depois que você passar daquele ponto, não tem mais volta, tem que terminar. E parece que nós já estamos nesse limiar, entendeu? E nós estamos construindo um prédio que é grande, entendeu? Um prédio que vai demandar da gente muito, né? Para climatizá-lo, para torná-lo belo, para torná-lo viável para o uso da igreja. E eu quero que você analise esta construção à luz de princípios bíblicos, porque nós precisamos estar todos na mesma página, nós precisamos estar todos com a mesma mentalidade sobre esta construção. Não pode ser um projeto do presbitério, e o presbitério puxando, ai, vamos lá, né? Se eu fosse muito rico, eu passava isso aqui no meu débito, está resolvido o problema, entendeu? Passa, cadê a tesoureira, irmã Érica? Onde é que ela está? Ela está aqui? Está no carnaval? Foi para, né? Deixar a bichinha, entendeu? Irmã Érica, passe no débito os ar-condicionado, entendeu? Só que eu não tenho, né? E talvez nem fosse a melhor saída, porque se é um projeto de todos, todos têm que estar envolvidos. Então eu quero trazer esses três critérios para a gente analisar isto aqui, para começar a gente pensar junto como igreja, se este projeto realmente vale a pena investir ou não, porque nós vamos investir muito dinheiro, entendeu? Nós já compramos essa casa do lado, já saiu aí uns 350 mil do nosso bolso, é dinheiro, não sei para você, para mim 350 mil é muito dinheiro, e nós vamos investir muito mais, porque nós vamos ter que cobrir isso aqui com gesso, seja lá o que for, o Rodolfo sabe, e temos que colocar ar-condicionado em tudo, fora as salas que precisam ser construídas da EBD. Então, nós vamos investir muito dinheiro, e esse dinheiro, é dinheiro meu, dinheiro seu, mas em última instância, esse dinheiro é o dinheiro de quem? É de Deus. Então, se eu vou investir muito dinheiro dos cofres celestiais, eu preciso ter uma certeza muito grande de que vale a pena investir nesse projeto, entendeu? Eu preciso ter a certeza. Então eu quero hoje fazer você pensar em 3 critérios iniciais. Primeiro, esse projeto não pode ser do mundo, entendeu? Esse projeto não pode ser para a glória da igreja, para a gente chegar e dizer, olha como a minha igreja é bonita. Uma vez eu visitei uma igreja, que o pastor, eu me senti um pouco constrangido, ele fez questão de fazer um tour da igreja comigo, não apenas um tour, ele fez questão de dizer o preço de cada elemento que ele estava me mostrando da igreja. Então ele me levou para uma rampa, e nessa rampa tinha um corrimão. Aí ele disse, pastor Valbert, sabe quanto foi esse corrimão? Aí eu disse, não sei, pastor. Foi 15 mil. Caro, né, esse corrimão? Pois é, foi 15 mil. Aí ele me levou para um lugar que tinha uma porta grande. Pastor Valbert, sabe quanto foi essa porta? Aí eu disse, não sei quanto foi essa porta. Essa porta foi, sei lá, 30 mil, 40 mil. Que porta cara, né? 30 mil, 40 mil. Aí ele foi me fazendo esse passeio por toda a igreja, o prédio novo que eles tinham feito, e me foi dizendo o valor de cada coisa. Achei muito estranho, né? Como se quisesse dizer, está vendo como nós temos um prédio suntuoso e caro?
O prédio que nós vamos fazer, nós precisamos ter a convicção de que nós estamos fazendo isso não para tornar o nosso nome célebre. Não pode ser por isso. Não pode. Porque isso não justifica diante de Deus essa construção. O prédio que nós vamos construir não pode sair de um piso mundano. Tem que ser uma convicção de que Deus tem colocado algo na nossa mente e que nós temos que obedecer, porque vem de Deus. Temos que ter essa convicção. Isso aqui é um projeto de Deus. Então, isso já leva a gente para o segundo critério. É um projeto de obediência a Deus. Se é um projeto de Deus, se Deus está dizendo para a gente, Igreja Manaim, eu quero que vocês construam esse prédio, nós temos que construir. Nós temos que construir o prédio, entendeu? Nós temos uma tarefa e Deus está nos confiando os recursos dele e nós temos que fazer essa tarefa bem feita, entendeu? Porque é um projeto de Deus. Então, é preciso que tenhamos essa convicção imediatamente. Isso aqui é de Deus ou não é de Deus? É de Deus. Temos certeza? Bem, temos. Se temos, então temos que fazer. Porque Deus nos chama para fazer. Deus nos chama para estar engajados nesse projeto, porque é um projeto dele. Em terceiro lugar, esse projeto precisa estar profundamente relacionado com salvação. Prédios não são importantes para o reino de Deus se eles não estão, de alguma forma, relacionados com salvação. Prédios não glorificam a Deus se salvação não está junto no projeto. Entendeu? Então é preciso que este projeto que nós vamos construir esteja desde o início com uma mentalidade muito clara. Ele visa atuar como um facilitador do ministério salvífico que foi dado para esta igreja por meio da pregação do Evangelho. Entendeu? Neste bairro, nesta cidade, neste país e no mundo. Então, este prédio, se ele for construído meramente porque nós queremos um lugar agradável para nos reunir, isso não justifica a sua construção. E nem a quantidade de dinheiro que nós vamos gastar do dinheiro de Deus que nos foi dado para administrar. Não justifica. Todo projeto que vale a pena investir, do ponto de vista dos interesses de Deus, do reino de Deus, eles têm que envolver salvação. Então nós precisamos pensar muito bem o que nós vamos fazer com este prédio. Entendeu? Nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Este prédio, ele tem que ter uma função muito clara com a pregação do Evangelho, com o alcance deste bairro, com o alcance da cidade. Então pense bem, né? Analise, porque o pastor Iago, né, na metade do culto, ele falou da questão lá dos ar-condicionados e tudo. Esse projeto do ar-condicionado é apenas uma parte, não se engane, é uma parte. Quando ele conseguir o dinheiro do ar-condicionado, ele vai aparecer para falar da segunda parte, que é o dinheiro para forrar isso aqui, que dizem que é mais caro que o ar-condicionado, entendeu? Então, o pior ainda está para vir. Você nem se engane. E isso, todos nós precisamos estar com a mesma mentalidade. Porque aí, não é um projeto do pastor Iago. É projeto seu. É projeto seu, é projeto seu.
é projeto meu. Todos nós vamos economizar das nossas finanças para investir nesse projeto, entendeu? Se não for assim, irmãos, não vale a pena continuar. Não pode ser um projeto de apenas uma pessoa ou de um grupo de líderes. A Arca é um projeto que vale a pena investir. A construção do prédio da Igreja Batista Manaim, vale a pena investir? Eu quero que você saia com essa questão respondida hoje do culto. A construção do prédio da Igreja Batista Manaim, vale a pena investir? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos oriente e nos ajude na condução do Teu dinheiro, nos dê a sabedoria que precisamos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.